para que o Senhor tenha a nos falar. Então, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser edificados segundo a sua palavra. Para a noite de hoje, no livro de Gênesis, capítulo 17, do verso de número 1 a 8, façamos a leitura do texto sagrado. Obrigado, João. João, que tanto cuida de mim, que Deus abençoe. Gênesis 17, do 1 ao 8. Já é nosso costume, fazemos essa leitura de forma alternada, então ficarei responsável pela leitura dos versos ímpares e peço à amada igreja que possam fazer a leitura dos versos pares. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituiu. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Amém. Oremos mais uma vez em reverência à palavra que fora lida. Santo Deus, nós nos alegramos em poder já termos lido da tua palavra. Mas nós nos alegraremos ainda mais quando o Senhor iluminar as nossas mentes para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer na noite de hoje. Portanto, faça bom uso, ó Deus, do teu servo que aqui à frente está, para que primeiramente eu possa ser confrontado com a palavra que fora lida. E também que do mesmo modo, ó Deus, o Senhor também encontre espaço nos corações dos amados irmãos, para que recebam a tua palavra e assim encontre guarida nos vossos corações. Assim nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto a sociedade, por assim dizer, já não é de hoje, que se depara com a questão do capitalismo, se nós pararmos para abordar, se nós fôssemos estudar isso afinco, e eu não seria a pessoa mais habilitada para isso, mas teríamos aqui pessoas que estão sentadas e poderiam assim falar com propriedade. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e que por sinal deveria também estar à frente de todos nós, em busca de talvez algo pelo menos semelhante, próximo a isso. Todas as vezes que uma empresa, ela reconhece que está enfraquecendo, e que ela precisa se fortalecer, ela se vê no desafio de fazer uma fusão empresarial. A fusão empresarial nada mais é do que duas, talvez grandes empresas, por assim dizer, se unirem e através dessa união se tornarem uma. Ou seja, aqueles dois nomes que outrora nós tínhamos em mente, eles deixam de existir para se tornar uma única empresa. É claro que com isso vantagens virão, mas junto às vantagens também as desvantagens. A primeira vantagem que nós poderíamos dizer é que os lucros, pelo menos ao que se espera, eles vão de ampliar, eles vão de aumentar. Mas também, uma vez em que isso tem ocorrido devido ao maior poder de barganha,
já que duas grandes empresas se uniram para que pudessem aí discutir na hora da compra dos produtos, dos itens que elas fazem aí questão de comprar para oferecer aos seus clientes. Também devemos olhar que existe uma ampliação no seu nicho de clientes, é claro, porque se fundiram, aquela carteira que existia numa vai ser somada à carteira de clientes do outro. Fora isso, a abrangência de marcas, porque nem todos poderiam estar trabalhando com todas as marcas. Agora sim, pode ser aumentado. Fora isso, as receitas assim serão maiores, porque houve uma somatória. Agora vejamos, não existem só as vantagens. Agora nós vamos passar para o lado desvantajoso. E para início de conversa, uma vez que crescem, no sentido de aumentar em número, também crescem os problemas. O primeiro deles está na dificuldade que eles haverão de ter em fundir a tecnologia de ambos, a cultura de ambos. Fora isso, seus processos, o acompanhamento dos resultados. Se já era difícil num número menor, imagine agora tendo unido e ampliado o número de empresas. Portanto, nas fusões empresariais nós podemos ter certeza que ela pode tanto dar certo, quanto também pode dar errado. Diferente do que nós iremos ouvir quanto à aliança perpétua com Deus. A aliança perpétua com Deus não tem como dar errado. Enquanto esta fusão empresarial pode ser que dê certo, pode ser que não dê, a aliança perpétua com Deus, não corremos este risco. E para início de conversa, nós temos aqui o que o nosso querido e amado irmão Abrão, nesta história linda, da qual o presbítero Janizei foi até um pouquinho mais adiante, assim como também poderíamos ter ido um pouquinho para trás, porque ela não começa aqui no capítulo 17. A beleza dela está no capítulo 12, quando o Senhor faz pela primeira vez uma promessa dessa ampliação, desse desfrute de saber que não somente ele cresceria em número, mas também aquela terra prometida faria parte deste gozo de todos esses amados irmãos. Portanto, aí nós começamos a ver as vantagens. É claro que uma vez em que tenhamos as vantagens, também temos obrigações, temos direitos, sim, eu não posso negá-los. E tendo passado ali 13 anos, desde a última vez que o Senhor já havia falado com Abrão, agora, tendo se comprometido, era motivo então dele se desesperar. Meu Deus, o Senhor não cumpriu até hoje. Eu ainda continuo com este servo Damasceno, esse Eliezer, aqui dentro de casa. Será que vai ser dele? Ou será que vai ser por conta desse subterfúgio, dessa escapadinha, dessa saidinha que eu dei com H, e aí aflorou e veio a nascer Ismael? Sabe aquele jeitinho brasileiro? Não era para ele se equivocar, não era para ele se desesperar, não era para ele ter medo. Quem havia prometido, ele tinha todas as condições em suas mãos para poder cumprir. Diferente de uma empresa que talvez, mesmo sendo ela sólida no mercado, ela não sabe dos altos e baixos que a economia pode vir a passar. O nosso Deus, ele consegue enxergar passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Para ele não existe essa questão que nós ficamos aqui, o que aconteceu ontem? Vai nos servir de direção para hoje, que futuramente vai atender aqueles que haverão de nascer. Para Deus é tudo transcorrendo ao mesmo tempo. Chega a ser difícil para nós, mas esta é a verdade. Mas em olhando para os versos de 4 a 6 de Gênesis 15, e de uma forma bem explícita, vejamos o que Deus continua confirmando, e para isso ele não deveria ter temido. Ouçam bem: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro,
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Está aqui, nós ainda fazemos parte. Ainda não se esgotou, não se encerrou. Essa descendência que o Senhor já havia prometido, ela está na sua expansão. É claro que agora, tendo passado por Cristo Jesus, o clímax de toda essa família, na verdade, nós podemos enxergar então com outros e bons olhos, agora na pessoa de Jesus Cristo. Mas lá atrás, se lembrando que Abrão fez parte desta promessa. Portanto, meus amados irmãos, nós viemos aqui e eu espero que possamos compreender que nesta aliança perpétua, da qual fora feito para com a família do Deus Todo-Poderoso, e para isso eu não quero me comprometer dizendo só da pessoa de Abrão, porque senão se resumiria em pouco número, mas para isso a família do Deus Todo-Poderoso, da qual eu faço parte, vocês, cada um, e dos que nos acompanham, também fazem parte. Portanto, essa aliança perpétua do Deus Todo-Poderoso, para início de conversa, já no verso de número 1, conforme nós iremos ler, e ele em separado, ela estabelece o cumprimento das obrigações, dos nossos deveres. Leiamos mais uma vez. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Para muitos de nós, talvez a idade hoje de 99 anos, nós já nem queiramos, já nem sequer interessemos e achemos até que não tem necessidade, já está quase que inválido, mesmo que uma pessoa dessa ainda esteja com as suas faculdades mentais da melhor maneira possível, mesmo ela conseguindo se locomover de um lado para o outro, sem a necessidade de qualquer pessoa que seja, nós temos descartado de uma forma muito injusta pessoas estas que foram capacitadas, qualificadas, suas experiências serviriam e muito para cada um de nós. Mas não é só lá no mercado, lá fora que isso acontece. Até mesmo dentro da igreja, colocamos sentadinho num banco, não, vai descansar, você já fez demais. Parece até que para a obra do reino de Deus existe aposentadoria. Não, agora eu já trabalhei demais, eu já servi ao meu Deus demais, eu já tive intimidade demais com Ele, eu vou deixar com que meus filhos, meus netos, bisnetos, trisnetos, enfim, que cada um agora tenha a sua parcela de contribuição. Eu já encerrei a minha parcela. Uma tremenda mentira. Se fosse assim, porque um homem aos seus 99 anos teria sido aí cobrado do próprio Senhor para que ele continuasse andando de forma reta, firme, intensa, e num relacionamento onde ele pudesse mostrar que ele era perfeito, que desse um bom testemunho de vida. Portanto, nós não podemos imaginar que para o Senhor existe um tempo que nós sejamos aí bloqueados, tolhidos, assegurados de que agora não precisamos mais nos render aos seus pés, devotarmos tempo a Deus. Não é à toa que para isso, graças a Deus, desta forma ativa, o Senhor deu as seguintes palavras, melhor dizendo. Hoje já tive um trava-língua logo cedo, e agora de novo. Anda na minha presença e ser perfeito.
Essa foi uma ordem do Senhor, uma obrigação que cada um de nós, isso não é competência somente de Abrão. Quem aqui pode dizer que não precisa andar nessas condições? Deus estabeleceu essa obrigação para nós, uma vez em que fazemos parte da sua aliança. Aliança é essa do Deus Todo-Poderoso, o qual for aqui anunciado. Ele mesmo se apresentou. Não precisou que ninguém viesse como seu porta-voz e desse com um tapete vermelho, assim falando: olha, está chegando o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo, com a intimidade que tinha com seu servo Abrão, se coloca ali e se deixa esclarecer que é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus amados irmãos, uma vez em que Deus esclarece isso, ele estava buscando uma comunhão com Abraão, como ele teve com Adão, com Enoque, com Noé. Não fora somente Abraão. Às vezes a gente se liga muito a alguns personagens bíblicos e se esquece que outros também tiveram participações tão parecidas quanto. E hoje, será que nós também não temos condições de estar, assim como Deus fez com eles? É claro, nós estamos abrindo a palavra do Senhor e tendo a oportunidade de ouvir Ele claramente. Não é possível que cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor, não estejamos ouvindo a sua voz. Portanto, uma vez em que tenhamos feito isso, Ele logo diz: anda então na minha presença e ser forte, o que denota então intimidade, um relacionamento pessoal, um tipo distinto de fé e vida, da qual de fato cada um de nós precisa ter. Isso não é só para quando a pessoa vai adquirindo os cabelinhos brancos. No meio daqueles dali, com certeza, a santidade deve estar em potencial. Não, isso é para cada um. Nós temos aí exemplo de Jesus Cristo, é claro, Ele é Deus. Não poderíamos esperar que Ele fizesse outra coisa a não ser andar em santidade. Mas aqui perto, Davi, Samuel, assim como inúmeros outros, Abraão, com certeza, pôde andar do mesmo modo. Portanto, cada um de nós também, a cada um de nós é requerido que assim andemos. Em suma, a ordem divina exige que vivamos diante dEle, de uma forma tal que cada passo nosso seja realmente com a declaração de que nós servimos ao nosso Deus. Não podemos ignorar isso. Não podemos achar que o nosso exemplo de vida, o nosso bom testemunho, andar com o Senhor, ser perfeito, não seja aí somente observado por Deus. As pessoas que estão ao nosso entorno também estão de olho. Isso é uma obrigação nossa, é um dever nosso. Se nós fazemos parte dessa aliança, nós devemos proceder de tal modo qual foi por Abraão também ali andado. Portanto, diante deste nome Abrão, um nome muito superior aí veio a ser compartilhado. O nome do Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Portanto, meus amados irmãos, é deste o qual é o mantenedor da aliança. Não adianta nada existir aliança, mas não ter quem mantenha. Abrão não teria condições de manter, porque ele tinha começo, meio e o fim dele já estava contado. Seus dias já estavam próximos de terminar. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele haveria de manter essa aliança. Uma vez firmada com Ele, Ele disse que com toda a sua posteridade também permaneceria. Portanto, é este mesmo Deus a qual foi firmada esta aliança com Abraão e com seus descendentes, só Ele seria capaz de realizar esta obra magistral por conta da sua suficiência, por não precisar de nenhum homem, por não achar em nós nenhum tipo de força que Ele possa olhar e falar: não, foi aqui em Abrão que agora eu encontrei respaldo para poder
caminhar. Por mais que Ele enxergue-nos através do sangue de Cristo Jesus, e para isso fomos justificados, ainda assim, nós não somos garantia nenhuma, mas o nosso Deus é. Novamente, a aliança perpétua, então, do Deus Todo-Poderoso, agora partindo para os versos 2 e 4, estabelece o desfrute dos direitos. Portanto, não é só obrigação. Seria chato, imaginem você, só obrigação, dever. Não, você também vai desfrutar. Você vai ter privilégios, uma vez que faça parte desta aliança perpétua. E para isso, conforme os versos 2 a 4, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Não é de um modo como eu poderia imaginar, é um modo extraordinário. Enquanto talvez eu pudesse falar assim, não, já estaria bom se nós chegássemos a 10 mil. O Senhor está falando em um número que nós não temos noção, que nós não poderíamos contar. Não é à toa que nós continuamos lendo, e conforme diz, prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Não falou de uma nação, mas numerosas. Portanto, Deus está trabalhando sempre em grande quantidade, em números absolutamente extraordinários, e não somente no campo da biologia, fisicamente dizendo. Ele não só iria multiplicar nesse sentido, mas espiritualmente também. Cada um desses amados irmãos que fossem recebendo este selo, deste pacto, desta aliança, eles não somente fariam parte contando dali de Abrão, ou até mesmo atrás, mas também estariam ligados espiritualmente com o nosso Deus. E de uma forma em que a nossa vida de fé não seria uma vida circunstancial, uma vida passageira, uma vida sem sentido, em que pessoas hoje talvez não queiram nada mais do que apenas querer gozar das coisas desta terra. Hoje pela manhã eu compartilhava com os meus alunos. Nós morremos, e para isso, dá a impressão de tamanha avareza, tamanho apego com as coisas materiais, que o caixãozinho do qual eles nos colocam é insuficiente para a gente poder levar tudo que nós conquistamos aqui na terra. Como se aquilo que Deus preparou para nós, aquela morada que Ele disse que foi para preparar, não fosse infinitamente mais, já suficiente naquilo tudo que possa oferecer. Mas não é à toa que hoje em dia os condomínios são quase que aquilo que nós podemos imaginar como o paraíso, o Éden. Nossa, entrei no Alphaville, meu Deus, aquelas palmeiras, aquelas ruas, aquelas mansões. É ínfimo o que se compara ao que nós vamos ter ao lado do Senhor, a começar pela alegria de sabermos que nós estaremos por toda a eternidade, já não tendo mais condição alguma de passar por qualquer dificuldade como as que nós passamos por aqui, de não termos mais a chance como Adão teve e Eva, de poderem pecar. Tudo isso já não será mais permitido entre nós. Portanto, meus amados irmãos, agora, uma vez em que eles já estavam andando na companhia do Senhor, sendo perfeito, agora passaria então a poder gozar, não somente ele, mas toda a sua posteridade. Esta aliança não poderia faltar nela as provisões divinais. O Senhor é quem vê cada detalhe daquilo que é preciso. Eu não sei a medida correta. Talvez eu fosse fazer uma bagunça, mas o Senhor sabe. Assim como no dia em que Abrão precisou sair com seu filho, com cutelo, fogo, mas cadê o animal?
O Senhor tinha provisão. A cabeça de Abrão talvez pudesse faltar, mas para Deus não. Da mesma sorte, nós também. Nós não ficaremos desprovidos. Não chegará um tempo em que Ele fala, não, por falta de tal coisa, eu vou quebrar a aliança. Nós vamos partir um elo dela e vamos desfazer a aliança. Essa aliança, conforme a palavra do Senhor já nos diz, ela é perpétua, ela não tem fim. Ela tem começo, mas não tem fim. E é para isso que nós temos sido assistidos. E não foi à toa que daí no verso de número 3 nós vemos essa atitude de Abrão se prostrar, se reverenciar, ou seja, ele enxergou tamanha grandeza do nosso Deus. Às vezes nós vamos falar com Deus e nós já não o tratamos com a superioridade que é devida a Ele. Falamos como se fosse um coleguinha nosso, que tivemos ali a condição de estudar com ele, na mesma sala, como se fosse um priminho. Mas não, nós estamos falando de uma relação entre Deus e o homem. Portanto, essa atitude dele é louvável, é a atitude que deveria estar diante de nós também sendo realizada todos os dias. É o Senhor, não é outro homem qualquer. Por maior que fosse a patente, o cargo, a função que ele ocupasse aqui na terra, em nada se compara com Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus amados irmãos, somente Ele poderia então, depois desses 24 anos de espera, poder concretizar o que Ele falou que não cumpriria somente em Abrão, porque seria tão simples. Ah não, realizei em ti, opa, mamão com açúcar. Agora eu quero saber essa continuidade, ela não parar somente nele. Sendo assim, esse Deus, quando assim demorou, Ele estava testando nesta caminhada de fé que Abrão teve. Imagine esperar 24 anos para que o filho da promessa viesse então, assim, estar nos braços dele. Nós ainda não vemos isto, mas ali o Senhor está renovando. Ali Ele vai cumprir com essa promessa. Depois dos seus 99 anos, aos 100 anos de idade, Ele estaria segurando o filho da promessa. Portanto, meus amados irmãos, a promessa ainda não tinha se cumprido. E conforme nós podemos ver, Souza, ao escrever, Aldeir Souza, o escritor, desta obra, ao dizer que a promessa ainda não tinha se cumprido, Ismael já estava com 13 anos, conforme Gênesis 16, mas não era o filho da promessa, e sim a tentativa desastrada de Abrão. E Sarai de obter a descendência prometida através de Agar. Gênesis 16, de 1 a 4. Então nós precisamos observar que mais nações do que simplesmente Israel já estão incluídas nesta linhagem de Abrão. Não foi somente Israel, senão nós não estaríamos fazendo parte dela. Tem algum israelita aqui? Nós fazemos parte, temos um elo, uma ligação. Mas se você pedir para mim falar algo parecido com o idioma deles, nem se eu tentar arranhar, não vai sair. Portanto, isso já vem preparando o terreno para o entendimento do Novo Testamento, de que Abraão é o pai de numerosas nações. É um trilho, é uma jornada, é um caminho. Do mesmo modo como Abrão teve, juntamente com sua esposa, dificuldade ali naqueles 24 anos de espera, talvez muitos de nós também estejamos desesperados. Mas será que vai se cumprir tudo que o Senhor tem prometido na sua palavra? Será que eu faço parte realmente desta família de Deus, dessa aliança perpétua? Mas está correndo os anos, eu não vejo nenhuma melhora, eu não vejo nada substancial na minha vida. Deus não está chegando. Ele não falou que dia Ele viria. Eu sei que cada dia que passa está mais próximo o seu retorno.
A sua segunda vinda está batendo a porta. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos crer que o Senhor já está fazendo a sua obra, de forma em que cada dia, assim como Abrão pôde viver, cada um de nós, enquanto família desta aliança perpétua, estamos também podendo enxergar. Mais uma vez, agora encerrando, do verso 5 ao 8, a aliança perpétua do Deus Todo-Poderoso estabelece os limites de abrangência. Não vai ser todo mundo, não. Infelizmente. Nós já sabemos que muitos foram escolhidos, mas nem todos. Portanto, do verso 5 ao 8, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Enquanto em os nossos dias vemos pessoas insatisfeitas com seus nomes e acabam trocando por um simples prazer de aborrecer talvez quem tenha colocado. Já pensou se eu estivesse insatisfeito com Fabrício e falasse, não, eu não me sinto como Fabrício, eu me vejo como John Wycliffe. Opa, vamos lá trocar o nome. Nessa condição aqui, cada nome que era recebido, existia uma questão particular daquilo que ele viveria na história dele. Por isso o nosso nome tem peso na nossa vida. Pode reparar o nome que cada um de vocês recebeu, que eu recebi, embora hoje eu não fabrique mais nada, mas o meu nome está muito ligado à fábrica. Deveria, fazer mais alguma coisa, mas agora eu estou trabalhando em tempo integral para o Senhor. Já não me compete mais mexer com estas coisas. Todavia, nós entendemos, e para isso vemos aqui o nome de Abrão, num primeiro instante, tendo sido chamado deste modo. Agora o Senhor muda o seu nome para Abraão. Portanto, os nomes, conforme os nossos queridos e amados irmãos hebreus, eles davam essa importância. Em períodos significativos de suas vidas, muitas vezes eles mudaram de nome, e eles que digo, não. O Senhor mudava o nome deles para mostrar a singularidade do que estava acontecendo em suas vidas. Sabe aquela coisa, corresponder. Faça jus ao seu nome. E desta forma, diferente do que hoje nós vemos, eles não foram atrás, nem Abrão, nem Sarai, nem Jacó, nem Simão, assim como inúmeros outros. Foi o próprio Deus quem, de algum modo, enxergando aquilo que eles viriam a viver a partir dali, trocou o nome deles. Sendo assim, Abrão, pai exaltado. Agora, Abraão, pai de numerosas nações. Era assim como o Senhor estava enxergando a partir dali. Talvez até tivesse uma exaltação em tudo isso. Imagine, eu não ia ser mais pai só de Ismael e de Isaac. Seria pai de numerosas nações. Mas a importância agora se dá a este número. É essa grandiosidade que é extraordinário. Portanto, meus amados irmãos, o Senhor não somente reproduziu em número de descendentes, como também reproduziu a fé em cada um de nós.
Não saiu desacompanhado da fé, não. Vai nascer, mas vai nascer sem fé. Não, o Senhor já ia fazendo daquela linhagem brotar um descendente e com ele acompanhada a fé ao nosso Deus. Veja a importância de fazermos parte desta família, desta aliança que o Senhor assim nos concedeu. Interessante que ao olharmos para isso, ele fala de uma grandeza em que não ficaria somente no meio comum, mas conforme ele diz aqui no verso de número 6, e reis procederão de ti. E não são só os reis que nós conhecemos, mas o próprio Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo, procedeu de Abrão. Agora Abraão. E para isso, se os reis procederam, o que dirá do nosso Senhor Jesus Cristo? Então este homem realmente teve um privilégio de poder estar fazendo parte dessa aliança lá do início. Nós hoje, depois de uma longa caminhada é essa que os nossos irmãos que ficaram para trás de nós não perderam a fé, não desistiram, não desestimularam, não foram desencorajados pela idade que chegaram. Porque agora eu estou em avançada idade, eu tenho que parar, agora eu vou puxar o freio de mão e vou ficar estacionado aqui. Jamais. Vocês podem ver que pessoas que realmente confessam o Senhor até no leito de morte, eles continuam dando bom testemunho ao nosso Deus. Isso não é impeditivo algum. Idade não é doença, conforme alguns insistem em dizer assim. Portanto, meus amados irmãos, é só o Senhor mesmo para nos conceder tamanho privilégio. E era Deus quem estava se comprometendo com o cumprimento desta promessa. Não era homem algum. Abraão não poderia insistir nem sequer a partir do filho dele. Se não fosse o Senhor, essa aliança já teria sido quebrada, não poderia ser chamada de perpétua. Mas em cumprimento ao que o Senhor estabeleceu, esse Deus Todo-Poderoso, hoje nós estamos desfrutando dela. Porque Deus é fiel e Ele não sofre qualquer tipo de mudança, de alteração. Ele vai até o fim, sendo que Ele não tem fim. Portanto, meus amados irmãos, não é pelo fato, então, de Abrão ter morrido, que o Senhor vai deixar de realizar aquilo que Ele prometeu para com as nossas vidas. Porque o Senhor é eterno, Ele não tem começo, meio e fim que nós possamos enxergar como essa aliança mesmo. Eu não sou ourives, mas eu percebo o belíssimo trabalho que Ele realizou, porque eu tento enxergar onde está essa emenda e não acho. Insisto, tiro a aliança, vou dar uma polidinha, lavo ela, mas não consigo ver. Assim é com o Senhor, nós não vamos saber jamais, e não existe para isso realmente, como ter começo, meio e fim, do jeito como nós enxergamos, porque Ele é eterno. Nossa, que dificuldade. Não é porque eu fui para o seminário que fica tudo tão simples. Devido às nossas limitações, realmente é difícil. Por quê? Porque nós somos aqui acompanhados de começo, meio e fim. É claro, um fim terreno aqui, porque nós vamos morar por resto da vida com o nosso Deus. Desta forma, é esse Deus que nos garante proteger-nos e nos prover com vida. Vida em abundância, e somente em Cristo Jesus. Não é porque você nasceu num berço de ouro, não é porque você é de uma família abastada. O máximo de vida que talvez você vai ser poupado aqui é de passar de um desconforto ou outro. Mas além disso, todos nós estaremos ligados de uma forma ou de outra. Vamos ter que encarar os hospitais, vamos ter que partir para o socorro médico, vamos ter que contar com medicamentos, cirurgias, enfim, nada nos difere.
Portanto, meus amados irmãos, Deus, essa linguagem especial da aliança, Ele escolheu Abraão e seus descendentes para representá-lo às nações. Nós precisamos continuar anunciando. Não parou essa obrigação, esse dever nesse homem de ditosa idade. Ainda hoje, nós temos o mesmo compromisso que ele, de levarmos essas boas novas de salvação. Portanto, Yahvé ama as nações e ama através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo, é difícil, a gente entende o tempo nessa relação, passado, presente e futuro. Mas nós estamos falando de Abraão. Jesus Cristo nem tinha nascido, mas já tinha sido prometido. Para Deus não haveria problema algum em já enxergá-lo lá na frente, nos mínimos detalhes, sabendo da cor dos seus cabelos, dos seus olhos, cor de sua pele, sabendo o tempo que ele passaria aqui na terra. Para nós isso é incompreensível, mas para Deus jamais. Assim eu concluo que a aliança não tem existência, nem continuação, nem poder, senão em Deus homem. Precisa dele. Ele é a essência, a realidade, a plenitude, o tudo da aliança. Hoje vocês cantaram aqui que Jesus Cristo é tudo, está aqui. Estamos lendo e reforçando novamente. Por quê? Porque é o que a palavra do Senhor nos diz e nos ensina. Essa aliança foi alicerçada, erigida e terminada nele. Onde Cristo não está, não existe aliança. Ele é aliança porque na qualidade de Deus homem, toma em suas próprias mãos e põe em vigor cada uma das suas condições. É Ele quem estabelece cada ponto. Assim como quem é ligado ao direito, artigos, capítulos, incisos, enfim. Aqui é o Senhor quem vai colocar. É assim, assado, eu vou passar por cada uma dessas definições. E Deus deixa claro que Ele só cumprirá essa aliança perpétua aos beneficiários que prometido estão, se cada um de nós formos de fato servos fiéis e obedientes. Nós não podemos nos ver em outra situação. Não, eu já estou salvo, eu posso andar do jeito que eu quiser, inclusive eu não devo nem uma satisfação para você, meu irmão. A minha vida levo eu, não estou nem aí. Mentira sua. E eu te desminto aqui na frente. Por quê? Porque nós devemos ser, conforme diz aqui, servos fiéis e obedientes. Mas não é obediente ao pastor, não, é obediente à palavra do Senhor. Porque o dia em que eu estiver fugindo dela, vocês têm todo o direito também de me corrigir. Falar, olha, agora é o Senhor quem está desobedecendo. Então, nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor, ao cumprimento desta aliança, desta promessa que Ele tem feito com o seu povo. Portanto, valorizemos este grande privilégio que o Senhor assim nos concedeu, de fazermos parte desta família do Deus Todo-Poderoso. Portanto, para esse mês da família, nos lembremos que mais do que esta família de origem aqui que a gente conhece mais próximo, talvez se perguntarmos quem é o seu bisavô, você já não vai saber. Talvez no máximo seu avô. Seu trisavô piorou, tataravô então nem pensar. Mas nós não devemos nos desatar desta que é a família do Deus Todo-Poderoso. E para isso, busquemos conhecê-lo cada dia mais, o Deus que está firmado conosco nesta aliança. E é por isso que nós temos a garantia que ela não vai dar errado, conforme eu disse. Fusão de empresas podem dar certo, assim como podem dar errado. Aliança perpétua no Senhor tem tudo para dar certo, a não ser que você não queira ser um servo obediente e fiel ao Senhor.
Portanto, aí a bola é devolvida para cada um de nós. Oremos então, meus irmãos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta noite de hoje, por podermos não somente saber, mas estarmos vivenciando cada um dos privilégios que o Senhor assim constituiu a estes que fazem parte desta família do Deus Todo-Poderoso, no qual o Senhor firmou uma aliança perpétua, uma aliança que não pode ser quebrada, uma aliança que não tem condições alguma de dar errado, porque o Senhor foi quem assim a instituiu, e o Senhor não tem como fazer algo que não possa vir a cumprir com ela. Portanto, diferente do que talvez tenhamos pensado até o presente momento, não devemos mais desconfiar do Senhor, não devemos mais, ó Pai, colocar em xeque alguma coisa que já está certa de acontecer. E para isso que possamos aguardar em Ti este renovo, essa paz, essa esperança que deve habitar em nossa alma. Porque a palavra do Senhor, a qual é fiel, é a única que pode restaurar a alma do ser humano. E é para isso que nós nos colocamos à Sua disposição. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor continue a fazer a melhor obra possível. Uma obra magistral, da qual nenhum homem, nenhum ser humano sequer houve e nem haverá que possa se comparar àquilo que o Senhor já tem feito e ainda hás de fazer por cada um de nós. Assim nós oramos e desde já agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Podei vos levantar para receber a bênção do Senhor. Família do Deus Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus, Deus homem, o nosso irmão mais velho, que o amor de Deus o Pai, o qual é insondável e incomparavelmente é extraordinário, este tamanho amor, assim como, ó Pai, este elo que não é substancial, mas é singular na pessoa do Espírito Santo, se faça sempre presente em cada um de nós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Podei vos assentar. Eu vou chamar o presbítero.